queria fazer aqui uma breve introdução. Acho que ele já tem uma quantidade razoável de pessoas. O Vitor como eu estava dizendo ali para o Cláudio e para o Renato, né? Imagino familiares do Vitor. O Vitor virou um amigo querido, né? Que foi meu aluno há alguns anos. Sempre muito assim interessado, né, no ambiente esportivo. A gente teve assim essa afinidade ao longo de uma disciplina, né, que é essa disciplina de marketing esportivo aqui que nos conecta. O Vitor foi além, né? Ele aproveitou todas as oportunidades que teve. Ele vai falar um pouquinho da formação dele. Buscou outra capacitação, vamos dizer assim, mais robusta que o curso introdutório de marketing esportivo na PUC oferece, né? Tem possibilidade de oferecer. Viajou, foi para fora e trabalhou em vários eventos esportivos, e hoje é um profissional super bem assim, considerado no mercado, né? Um cara assim, preparado para qualquer desafio, certamente, né? Em termos de gestão esportiva. E eu tenho muito orgulho, assim, né? Sempre que eu posso trazer o Vitor, né? Assim, que a gente fica não querendo abusar muito dos amigos, né? Porque senão, assim, vira exploração, né? Mas assim, o Vitor, sempre que eu peço, assim, sempre que eu convido, ele está sempre super disposto a contribuir, né? E falar um pouco, assim, partilhar, né, Vitor? Porque aqui a experiência partilhada, né? Tanta gente aí. Você, enquanto aluno, viu muitas vezes, né? Assim, a gente trazendo outras pessoas, se inspirou e foi adiante. Então, muito obrigado novamente, bom te ver, né? Deixar isso registrado assim, né? É muito bom te ver. A gente se encontra de vez em quando pelas quebradas da vida, mas aqui é muito diferente, né? Assim, é um privilégio te ouvir. Sim. Obrigado, bem-vindo, fica à vontade. Não, verdade. Obrigado aí, Luiz. Luísa me ajudou bastante, porque quando eu pensei em fazer qualquer coisa relacionada a estudar esporte, ainda foi lá em 2003, 2004, quando ainda estava cursando, e na época não tinha nenhum curso de gestão esportiva no Brasil, não tinha pós-graduação, não tinha nada. A matéria de marketing esportivo ainda foi ela foi criada depois que eu me formei também, assisti a palestra como ouvinte, ainda teve isso também. Então, só voltando aqui um pouquinho no tempo, depois de me formar na PUC, eu fiz ainda uma única graduação, uma única especialização que tinha na época, que era uma pós-graduação em administração e marketing esportivo na Gama Filho. E aí eu vi que não era suficiente e pensei em estudar fora, porque eu não conhecia ninguém do mercado para entrar no mercado esportivo. Aí resolvi fazer um mestrado na Austrália. E aí só depois que eu já estava com tudo pago para estudar lá, que saiu que o Rio ia ser sede da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. Então a ideia de fazer isso foi até antes, né? Fiquei bem feliz na época e pensei, então no Rio eu vou estar pronto para trabalhar, né? Assim imaginava. Só que voltando do mestrado na Austrália, eu já consegui entrar na Confederação de Tênis de Mesa, e lá em 2012 comecei a trabalhar com tênis de mesa paralímpico. Aí já tive algumas oportunidades aí de trabalhar bastante tempo por lá. Hoje estou na Confederação Brasileira de Badminton e sempre trabalhando com esporte paralímpico. Às vezes a gente dá uma escapadinha, faz alguma outra coisa voltada para o esporte. Além disso, além de ter gostado muito de trabalhar com esporte paralímpico, eu ainda criei um portal chamado Paratleta, paratleta.com.br. No Instagram Paratleta também só. E sempre voltado para a pessoa que quer entrar para a pessoa com deficiência que quer praticar um esporte paralímpico e não sabe que modalidade que ela pode praticar, né? Então a ideia era mais ou menos essa. Aí agradecer aqui o convite de novo do Luiz Léo, da PUC, todos que estão assistindo. E a intenção aqui minha era sobre a gestão do esporte paralímpico. Primeiro é dar uma introdução sobre o esporte paralímpico, como é que ele funciona, tanto no mundo quanto aqui no Brasil, para depois a gente entrar mais especificamente na parte da gestão. Então, aqui só fazer uma pequena diferenciação do esporte adaptado e esporte paralímpico, né? Então, o esporte adaptado,
é aquele esporte que é para todas as pessoas com deficiência. Então, a gente faz alguma adaptação na regra do esporte para atender a pessoa com deficiência. Então, pode ser pequenas adaptações ou pode ser a modalidade inteira já adaptada para a pessoa com deficiência. Então, então tem um futebol só para deficientes visuais. Então, a regra define que o atleta precisa de venda, não tem saída da lateral, as laterais são fechadas, etc. A bola tem um guiso. Então, tem várias regras que são adaptadas do futebol para o esporte adaptado. O esporte paralímpico é o esporte adaptado que faz parte do programa paralímpico. Então, são as 22 modalidades que fazem parte dentro do programa paralímpico atualmente, que fazem parte dos Jogos Paralímpicos, né? Então, atualmente, os Jogos Paralímpicos abrangem 3 grandes grupos de deficiência: a deficiência física, a visual e a intelectual. E os surdos têm uma competição paralela, tem outras competições paralelas também, por exemplo, tem Jogos Mundiais de Transplantados, tem bastante coisa adaptada aí para a gente aprender. Então, é isso. O esporte adaptado são todas as modalidades. Aqui eu quis mostrar só alguns exemplos de modalidades que não são paralímpicas, né? Então, tem o surf, tem uma capoeira adaptada, o crossfit adaptado, o futebol de amputados, o power soccer, que é um futebol para pessoas que têm lesões muito severas e precisam de uma cadeira elétrica para se locomover, a dança em cadeira de rodas, karatê em cadeira de rodas. Tem o tiro esportivo para deficiente visual. Então, como é que funciona? Se o cara não vê, como é que ele acerta? Então, tem uma mira laser que, ao apontar o alvo, quando ele está bem no alvo, tem um sinal sonoro que aí ele faz o disparo. Entendeu? Então, tem competições esportivas que, às vezes, não fazem muito sentido na primeira vez que a gente fala, mas depois, quando a gente vê, é bem, bem divertido. E aqui uma foto da vela adaptada. A vela fez parte do programa dos Jogos aqui do Rio, mas acabou saindo do programa paralímpico para Tóquio. E no esporte paralímpico são 22 modalidades. Aqui eu quis puxar mesmo a sardinha para o parabadminton, que é a modalidade que eu trabalho hoje aqui no Brasil, que eu sou coordenador de parabadminton. Então, essa aqui é uma disputa da classe SH6, é a classe somente para atletas com baixa estatura. Esse atleta de vermelho aqui é o Vitor Tavares. Ele atualmente é número 4 do ranking mundial e está com grandes chances aí de chegar lá em Tóquio e conquistar uma medalha de ouro. Então, a gente está bem na torcida por ele. Essa foto aqui foi no Aberto do Brasil, foi paralímpico. Esse atleta que está jogando contra ele é o finalista, é o indiano, número 1 do mundo, que ele ganhou na final aqui no Brasil, né? Então, além dessa modalidade aqui, além do parabadminton, tem atletismo, natação, tênis de mesa, bocha, basquete em cadeira, tem bastante coisa aqui, bastante coisa para vocês pesquisarem, tentarem se aprofundar um pouquinho mais no esporte paralímpico, né? Para o parabadminton só tem atletas com deficiência física, mas algumas modalidades têm a física e a visual e a intelectual. Por exemplo, a natação e o atletismo tem esses 3 grupos. O tênis de mesa tem atletas com deficiência visual, deficiência física e deficiência intelectual, e dependendo da regra do esporte, ele consegue atender todos. Por exemplo, o tênis de mesa, o badminton não tem para intelectual? Tem para intelectual, mas não faz parte do programa paralímpico, então ele é competido separadamente. Eu acho que o jeito mais fácil da gente entender como funciona o esporte paralímpico é tentar fazer uma comparação com o olímpico, que já é de nosso domínio. Acho que
todo mundo que está numa matéria aí de marketing esportivo e tenha interesse no esporte, eles já conhecem pelo menos como é o funcionamento do esporte olímpico. Então, a gente faz só um comparativo aqui com o Paralímpico para realmente dizer como é que funciona. Então, os esportes olímpicos tem o Comitê Olímpico Internacional, o COI, e as federações internacionais esportivas, né? Então, a FIFA, a FIBA, que é do basquete, tem a BWF, que é do badminton, tem a UCI, que é do ciclismo, e assim vai. Então, tem várias federações. Para o esporte paralímpico, tem o Comitê Paralímpico Internacional, que a gente chama pela sigla em inglês de IPC, porque em português ficava CPI. CPI já é uma sigla muito famosa já no Brasil, então a gente adota aqui o IPC. E aí tem federações internacionais esportivas que trabalham tanto com o olímpico quanto com o paralímpico. Então, são algumas delas. O badminton faz isso, o ciclismo tem isso também, o tênis de mesa também atende as duas modalidades, tanto olímpico quanto paralímpico. E aí tem algumas especificidades no esporte paralímpico, né? Tem federações internacionais de esportes paralímpicos, que trabalham só esporte paralímpico, como a BISFED, que trabalha com a bocha, a IWBF, que é do basquete em cadeira de rodas, e assim vai, né? Não listei todas aqui para a gente não tomar tanto tempo. Depois, quem quiser, no final, eu deixo o meu contato, aí a gente pode ir trocando umas figurinhas. E aí tem federações também internacionais de esporte para pessoas com deficiência. Então, elas são especializadas são focadas em algum tipo de deficiência específica. Então, tem a IBSA, que é para deficientes visuais. E aí, dentro da IBSA, tem o judô para atletas com deficiência visual, o goalball, futebol de 5, etc. A Virtus, que é uma federação que trabalha com atletas com deficiência intelectual. Então, dentro dos Jogos Paralímpicos, tem o atletismo, natação e tênis de mesa da Virtus, mas a Virtus atua também com todas as outras modalidades. Aí eles têm o próprio campeonato deles e chama Global Games, também é bem interessante. Eu, na Virtus, também sou atualmente o coordenador, o diretor técnico para o tênis de mesa. Então, também é mais uma área que a gente trabalha. A gente precisa estar sempre ativo e buscando lugares para trabalhar dentro do esporte paralímpico. E aqui também o IPC, ele também atua como Federação Internacional Esportiva para 4 modalidades: o atletismo, a natação, o tiro e o powerlifting, que é o levantamento de peso, mas no supino, né, deitado no banco. Eles tinham também o esgrima, mas a esgrima já passou para a Federação Internacional de Esgrima. Está tudo bem aí, Luiz? Está indo muito rápido? Como é que está? Tudo ótimo, Vitor. Tá, não, Acredito o ritmo. Porque como eu estou... às vezes o sinal pode dar uma variada, se estiver cortando aí também o que eu estou falando, vai me falando. Eu te aviso. Tá, beleza. E aí a gente falou aqui como é que é o esporte no mundo e como é que é no Brasil. No Brasil tem os equivalentes, né? Então tem o Comitê Olímpico, tem o Comitê Paralímpico Brasileiro. Tem as confederações que regem só o esporte olímpico, tem as confederações que regem os 2 esportes. E aqui no Brasil ainda tem, além deles, tem o CBC, que é a Confederação de Clubes, tem a CBDU, que é do desporto universitário, a CBDE do desporto escolar. Achei importante citar aqui, porque eles também fazem parte, também recebem recursos das loterias, então também é um local de se procurar aí um início de trabalho no esporte, né? E aqui para o Brasil é praticamente equivalente, entendeu? Então, tem confederações que trabalham tanto olímpico quanto paralímpico, que é o caso nosso. Eu botei até os logozinhos aqui embaixo, alguns deles. Então, faz olímpico e paralímpico. Eu botei o badminton e o tênis de mesa, que foram as 2 que eu trabalhei. Tem confederações somente de paralímpico, tem a
CBVD, que é do voleibol, voleibol sentado, a CBBC, que é do basquete em cadeira. Também tem confederações que é só por tipo de deficiência, né? Aí entra a CBDI, que é dos intelectuais, a CBDV, que é dos atletas com deficiência visual, e o CPB, assim como o IPC, também é a confederação das modalidades aqui no Brasil. Então, eles regem também o atletismo, natação, o powerlifting e o tiro, né? E foi criada também há pouco tempo o CBCP, que é a Confederação Brasileira de Clubes Paralímpicos. Essa ainda está com... Ela se separou os clubes paralímpicos dentro da CBC, mas ela ainda está num processo ainda de validação, porque acho que precisa de uns 2 anos para ela poder começar a receber os recursos. Então, ela já foi formada, mas ainda está num processo legal aí de transição para poder receber os recursos repassados pelo governo federal, né? E aí, no esporte paralímpico, a gente sempre pergunta quem participa, né? Então, dividindo aqui rapidamente uma parte de iniciação e lazer, né? Que é só a inserção da pessoa com deficiência para botar ela para participar de alguma atividade esportiva. Então, a gente escuta histórias de que, numa aula de educação física ou numa brincadeira dos amigos, tinha um dos amigos que tinha uma deficiência visual e queria jogar futebol, mas não enxergava a bola. Como é que a gente vai fazer para ele jogar também? Aí eles botavam um saco plástico, uma bola dentro de um saco plástico, então, quando ele jogava, esse atleta ele conseguia ouvir o saco plástico se mexendo, então era um jeito dele participar também da brincadeira com os amigos, né? Então, hoje ele é até um atleta de seleção de futebol de 5, então, assim, são pequenas adaptações que a gente faz para poder inserir a pessoa com deficiência dentro de uma atividade. Então, é onde que ela começa, né? Aqui são só alguns exemplos, né? Não se limitam a isso, né? Tem nas escolas, tem nas clínicas de reabilitação, tem nas associações para pessoas com deficiência, projetos específicos. Então, tem muito lugar e esses lugares sempre precisam de gente capacitada até porque muitos deles são só especialistas em trabalhar com pessoas com deficiência e não tem tanta manha do esporte. Então, assim, é um lugar legal de se começar para buscar um início de trabalho, um estágio, um voluntariado. Eu fiz muito voluntariado e posso dizer que ajuda bastante na nossa formação, no entendimento geral, né? Até esse trabalho que eu faço lá com a Federação Internacional da Virtus, né, com os intelectuais, também é voluntário. Então, a gente precisa se manter voluntário, precisa se manter ativo sempre. E aí, depois tem o alto rendimento também. Então, o alto rendimento já é um pouquinho diferente, porque os atletas que chegam ao alto rendimento, eles já se aceitaram como uma pessoa com deficiência, então, ele ainda não tem, às vezes, algumas pessoas com deficiência têm aquele sentimento ainda de não se enquadrar, de achar que não consegue, que não pode, ou até mesmo alguém externo fala para ele que ele não pode, que ele não consegue. Então, quem está no alto rendimento, ele já se aceitou como uma pessoa com deficiência e está disposto a praticar um esporte. E no alto rendimento, a cobrança é igual. Então, a gente tem as regras específicas, entendeu? Para poder entrar no esporte, então, não basta eu ser deficiente para eu praticar a modalidade que quiser, em alto rendimento. Tem que ter uma deficiência que a gente chama de elegível. Então, tem que ser uma deficiência que se enquadre dentro das regras do esporte. Então, se eu tenho uma deficiência, pode ser que ela não seja severa demais, vamos botar assim, para entrar numa modalidade. Então, por exemplo, na bocha, para uma pessoa praticar, ela tem que ter um comprometimento muito severo, no mínimo em membros inferiores. Então, se você tem uma amputação de abaixo do joelho, de um membro só, é uma amputação severa, mas para as regras da bocha, esse atleta não pode praticar, porque precisa ter uma deficiência mais severa nos membros.
Então, questão de uma paraplegia, uma tetraplegia, uma biamputação, precisa ser alguma coisa bem mais severa, porque é assim que foi delimitado na regra do esporte, né? Então, esse às vezes um ponto que a gente tem que deixar claro, porque às vezes a pessoa é deficiente para, por exemplo, pegar uma carteira especial de motorista, é deficiente para poder estacionar no lugar X e Y, para poder entrar numa fila preferencial, mas para o esporte isso é diferente, cada esporte tem a sua regra, né? Então, eu posso ter uma deficiência também muito severa, mas a minha deficiência não ser a deficiência da modalidade. Então, eu queria jogar futebol, mas o futebol tem para cegos, então minha deficiência é física, eu não posso participar desse esporte. E o lugar de prática também são clubes, escolas, associações para pessoas com deficiência, projetos. Então, muitos deles têm, além da iniciação, têm a participação em eventos nacionais e até internacionais. E aí, dentro do esporte paralímpico, tem uma divisão que é chamada as classes paralímpicas, né? Então, para quem já viu o esporte paralímpico alguma vez, às vezes ele vê na natação, vai ter uma prova e tem um atleta que está pulando do bloco, um não tem uma perna, o outro não tem um braço. Como é que se calcula isso? Mas por que um pula, um tem uma deficiência diferente da outra? Como é que funciona isso, né? Então, é um processo chamado de classificação que divide os atletas de acordo com a capacidade física deles, né? E separando também da técnica. Então, às vezes a gente acha, isso é muito difícil, classificação, não faz sentido para mim, não dá para entender. Mas vamos voltar aqui e fazer um paralelo com o esporte convencional. Então, no esporte convencional, a gente também tem classificação, só que a classificação são mais fáceis de se detectar, né? Que é por gênero, que tem masculino e feminino, tem competições mistas, por idade. Tem o mirim, eu sou o melhor jogador de 13 anos, eu não posso jogar no adulto, porque a minha capacidade física, a minha complexão física de um atleta de 13 anos é diferente de um adulto. Ele não tem capacidade de competir em nível de igualdade. Pode ser muito bom a ponto de jogar lá, mas é muito difícil, entendeu? Então, tem essas divisões por idade, por peso, a mesma coisa. O José Aldo é muito bom, mas se botar ele para lutar contra um super pesado, que tem um nível técnico bem abaixo do dele, pode ser que o super pesado ganhe porque é maior mesmo, entendeu? Então, vai ter o dobro do peso, dependendo, entendeu? A disputa não fica igual, né? Então, além disso, tem outras formas de divisões, que são as divisões técnicas, né? Então, posso ter dois atletas da mesma idade, do mesmo sexo, com o mesmo peso, mas eu no judô eu sou faixa amarela e o outro adversário é faixa preta. Para que eu vou fazer essa disputa? Não vai ter competição, né? Não vai ter o esporte. O faixa preta vai ganhar com facilidade, então tem que ter essa divisão também de nível técnico, né? O rating é uma divisão que acontece também no tênis de mesa, então o iniciante entra no rating O e vai subindo até o rating A, são os atletas de melhor nível. E aí o rating depende da idade. No esporte adaptado é a mesma coisa também. Então, ele se galga em duas coisas: o tipo de deficiência e o grau de comprometimento. Então, eu tenho uma deficiência física e a deficiência física me compromete 3 membros, 4 membros, etc. Então, isso tudo tem uma divisão para deixar o esporte mais competitivo, né? E aí, quem define essas divisões são sempre as gestoras do esporte a nível internacional. Aí fala, Vitor, por que a gente não faz uma competição, para ficar mais fácil, faz uma competição só de amputados, uma competição na natação só com amputados, uma só com baixa estatura, uma só com lesado medular? Por que a gente não faz isso? Uma só para paralisia cerebral? Porque isso já foi feito lá no começo e não tinham atletas suficientes. Então, a competição tinha 10 atletas no mundo e não tinha uma representatividade muito grande. Então, algumas modalidades diminuíram o número de classes para poder ser mais competitivo.
Aí você vai dizer, é sempre justo? Posso dizer, não, nem sempre, porque o grau de deficiência é um intervalo de deficiências, né? Então, por exemplo, no tênis de mesa, quem joga na classe 10, um amputado é quem não tem a amputação abaixo abaixo do cotovelo. A classe 9 é quem já não tem o ombro. Então, se a pessoa tiver uma amputação acima do cotovelo e ter o ombro, ela já tem menos equilíbrio, porque não tem o balanço, etc., mas ainda é um classe 10. Então, tem algumas diferenças dentro da mesma classe, né? Isso acaba fazendo parte do esporte paralímpico, essa parte mais difícil aqui de se entender do esporte paralímpico, né? Então, agora que já que eu dei essa introdução aqui sobre o esporte paralímpico, né? Eu queria falar com vocês, com relação a essa parte da gestão esportiva, né? Então, dentro das minhas experiências aqui, eu trabalho atualmente dentro da Confederação Brasileira de Badminton e já trabalhei com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, sempre com o esporte paralímpico, né? Então, o que a gente faz lá? Porque sempre que a gente fala que trabalha numa confederação, eles acham que a gente é técnico. Então, tem que lembrar que, para todo mundo que quer ser gestor, tem que explicar que o esporte não é só o técnico, o treinador da modalidade que trabalha, né? Então, o que a gente faz? A gente faz a gestão, faz a regulamentação da modalidade aqui no Brasil, que eu faço, né? Gestão da seleção brasileira, planejamento financeiro. Então, a gente recebe recursos do governo federal, recebe recursos de patrocinadores, de inscrições em eventos, etc. E aí a gente recebe uma parte que a gente tem que direcionar para a modalidade. Então, se eu tenho esse valor aqui, X, o que eu faço? Eu tenho que participar dos campeonatos internacionais com a seleção, tenho que realizar os campeonatos nacionais no Brasil, tenho que fomentar a modalidade no Brasil, tenho que fazer cursos, detecção de talentos, investir em capacitação de novos classificadores, novos árbitros, etc. Então, isso tudo a gente tem que montar nosso planejamento dentro dos recursos que a gente tem disponíveis, né? Então, organização de competições, coordenação à frente a outros envolvidos, né, os envolvidos externos. Então, tem o Comitê Paralímpico Brasileiro, a BWF, que é a Federação Internacional, a ABCD, que é a entidade a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Então, a gente precisa trazer eles para perto também da nossa modalidade, federações estaduais, governo, universidade, etc. Então, é bastante gente que a gente tem que falar fora do ambiente esportivo até, que faz parte dessa nossa gestão, né? Então, além disso, a gente faz outros projetos, são cursos, seminários, detecção de talentos, formação de novos técnicos para badminton, formação de novos classificadores funcionais, que é uma pessoa específica que faz essa avaliação para saber em que categoria o atleta participa, né? E eu também falei aqui da Virtus, que aí a Virtus, o meu papel é um pouco mais restrito, que é a gestão e a regulamentação do tênis de mesa para atletas com deficiência intelectual no mundo. Então, a gente monta o regulamento, monta a estrutura de competição, monta como é que vai funcionar quando tiver um campeonato, para quem quiser sediar, etc. E a organização dessas competições. Então, o que faz um gestor? Então, ele não é um técnico ou um treinador, né? Ele até pode ser. Eu não sou um técnico, não. Minha formação, como o Luiz falou aí, é em comunicação na PUC, me formei em publicidade, depois a gente foi me especializando para fazer essa parte de gestão esportiva. Então, a gente fala que trabalha na confederação, eles acham que a gente é treinador. Aí, como é que eu explico que eu não sou treinador? Você fala assim, sabe o campeonato, uma competição? O atleta não chega lá para jogar, então, como é que ele chegou lá? Ele não precisou do uniforme? Ele não precisou do estádio estar pronto? Não precisou ter o material? Não precisou ter a passagem no hotel? Não precisou ter a convocação? Não precisou dizer qual era a regra? Entendeu? Então, isso tudo, quem faz é o gestor esportivo, né? E aí, o que a gente faz? Essa parte de planejamento e execução, né?
Então, a gente estabelece as regras do campeonato. A modalidade, a Federação Internacional rege como a disputa acontece. Então, o futebol é a partida de 2 tempos de 45 minutos, ganha a partida quem fizer conseguir fazer mais gols do que o adversário, se a quantidade de gols for igual ou zerada, vai ser empate, etc. Mas aí quem decide quem vai ser o campeão somos nós, entendeu? Qual vai ser o formato de competição? Então, é ponto corrido, é mata-mata, como acontece na Copa do Mundo, é grupo, com depois eliminatórias, vai ser eliminatória simples com repescagem, como acontece no judô. Então, são um grande número aí de formas de competição, entendeu? De regras que você pode delimitar. Esse campeonato, a NBA não tem rebaixamento, o campeonato de futebol tem rebaixamento. Quem define isso? Então, é o próprio gestor esportivo que trabalha com uma equipe para fazer isso, né? Então, além disso, a gente faz as regras dos processos, né? Como é que é feita a inscrição? A inscrição é para ser feita até no prazo X, o atleta tem que mandar a documentação YZ, o atleta precisa ter as comprovações XYZ, o atleta precisa participar com esse tipo de uniforme. O ginásio, por exemplo, no badminton, o ginásio ele não pode ter paredes brancas em volta, não pode ter vento, não pode ter luz solar direta, porque isso tudo atrapalha a modalidade, né? A peteca é muito sensível para vento, a peteca é branca, se tiver um fundo branco, você às vezes não pode ver a peteca, e assim vai. Então, cada esporte tem sua regra, né? E aí quem faz essas regras é o gestor esportivo, né? Não é inventado na hora, né? Então, a gente até quem joga pelada sabe que 2 gols ou 10 minutos, se pediu falta, é falta, e por assim vai. Então, a gente vai fazendo as regras. Então, a gente já trabalhou de gestor esportivo em algum momento aí da nossa vida, né? Que a gente faz também a participação em eventos, né? O planejamento a gente está planejando, todos os esportes estão planejados com foco nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paralímpicos. Então, a nossa estrutura de formação, de capacitação, de treinamento, etc., é tudo baseado dentro dos Jogos Paralímpicos, né? Então, a gente tem que se preparar tem que participar de X eventos para poder classificar, etc. O planejamento estratégico da confederação, da entidade esportiva, suas ações têm que estar sempre dentro desse planejamento estratégico. Então, ele vai estar dependente do calendário internacional, dependente de solicitação de patrocinadores, de Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, né? Essa parte de gestão financeira tem demandas políticas também, que às vezes por exemplo, essa semana a Michelle Bolsonaro esteve lá no Comitê Paralímpico, porque ela é muito engajada com essa questão da pessoa com deficiência. Então, a gente tem que parar tudo que está fazendo para atender uma demanda específica política, porque a primeira-dama pode trazer incentivos e visibilidade, etc. Então, a gente tem as demandas políticas, né? E tem a realização de eventos. Essa realização de eventos, eu até deixei um slide só para eles, porque são muitas áreas que dá para fazer dentro do que um gestor esportivo faz dentro de eventos, né? Então, tem o Field of Play, que é a área de competição, né? Ou a quadra, ou o campo, ou o tatame, ou a piscina. Tem a área técnica, que são as pessoas com conhecimento da modalidade para instruir os competidores, para instruir os chefes de equipe, para definir algumas ações. A e B, que é alimentos e bebidas, protocolos de Covid, isso está ferrando todo mundo agora nesses campeonatos, está tudo muito difícil, entendeu? Com relação a isso. Depois eu vou até voltar um pouquinho aí. Então, tem acesso de RH, você vê, aqui eu não botei todos, hein? Isso é porque tem tudo isso dentro de um evento esportivo, né? E, por exemplo, quando a gente pensa no esporte olímpico e paralímpico, é o seguinte, aqui é um grupo da Copa América de 2019, que eu participei também. Lá dentro, eu estava dentro da área de RH, na Copa América. Isso aqui não são todos os funcionários,
é parte de funcionários de uma sede. Então, e aqui a gente teve 276 atletas, né? Se contar 12 seleções com 23 cada um, dá 276. Então, essa aqui é só da sede de São Paulo e só do Morumbi. Em São Paulo ainda tinha também a Arena Corinthians. E esse evento aqui de baixo foi um evento que eu fiz no ano passado, que foi o Internacional de Para-Badminton, e minha equipe era essa daqui. Eram esses 3, 6, comigo 7. Tinham mais 2 que não estavam aqui, que era o coordenador de transporte, mas depois todo aquele resto, todos aqueles itens que estavam escritos aqui em cima, muitos deles, na Copa América, cada um tinha um responsável e uma equipe. Aqui no esporte paralímpico tinha um responsável, e a equipe era talvez para poucos espaços. Então, aqui nessa foto tem o vice-presidente, que fazia uma área mais VIP de política, a assessoria de imprensa, uma pessoa que trabalhou comigo na assistência, o coordenador da modalidade na época, o responsável pela área de saúde e da equipe de montagem. O resto tudo caía comigo ou com o coordenador da modalidade. Então, tem assim, você aprende muito, muito mesmo, e é muito interessante porque depois que você trabalha com esporte paralímpico, faz um evento desse assim, você faz qualquer coisa, entendeu? Esse evento aqui poderia depois até ser outra palestra, que é de gestão de risco, porque tudo que podia acontecer de diferente nesse evento aconteceu. Então, vieram atletas chineses, esse evento foi em fevereiro do ano passado, então estava começando a situação de Covid, então a China era o epicentro da Covid, a gente não sabia como lidar com eles, tentamos nos precaver de todas as formas, mas no fim das contas a gente teve que trocar o local de competição, sair do Comitê Paralímpico, do centro de treinamento do Comitê Paralímpico para o ginásio do Ibirapuera. Então a gente trocou de local de competição com 3 dias e ainda teve uma maior enchente dos últimos 30 anos em São Paulo. Foi muita coisa que aconteceu assim, e você tem que se virar. E aí conversa com o Comitê Paralímpico, conversa com o governo, conversa com o BWF. Os atletas não conseguiam chegar no ginásio, porque eles estavam ilhados no hotel. O hotel tinha 1 metro de água para fora do hotel, então não tinha nem o que sair. Atrasa jogos, tudo aconteceu, e você vai se preparando, né? Tudo que acontece de diferente, a gente vai tentando lidar, né? Até visitas do consulado de Israel para assistir o evento, então a gente tinha que definir algumas situações, porque tem uma questão de segurança que é bem importante para Israel. Então, tem muita coisa que a gente vê e, às vezes, a gente não está preparado, porque acha que o evento é pequeno, mas pode acontecer de tudo, né? Então, aqui eu trouxe só alguns números aqui do esporte paralímpico, né? Então, 2020, o CPB tem declarado lá no site dele 138 milhões aí, 139 milhões quase de receitas. Então, assim, não é pouco dinheiro, não está faltando. Assim, eles usam bem os recursos que eles têm por lá. Então, dá para entrar e trabalhar bem com o esporte paralímpico, né? O Brasil, em Jogos Paralímpicos, somando todas as edições, né, tem 87 medalhas de ouro, 112 de prata e 102 de bronze, 102 de bronze. A gente foi top 10 nos últimos 2 Jogos Paralímpicos, né, 7º em Londres e 8º no Rio. Mas em Londres, no total de medalhas, a gente teve 42, no Rio a gente teve 73, se não me engano, 72, então aumentou muito o número de medalhas, né? E esse é um dado, infelizmente, que não tenho atualizado, que é do IBGE de 2010, o censo ainda não aconteceu, era para acontecer em 2020, mas com a pandemia passou, né? Então, são 12 milhões de brasileiros com alguma deficiência severa. Aqui é severa, não é leve. Então, severa física, auditiva, visual ou alguma deficiência intelectual. Dos brasileiros que se autodeclararam deficientes em 2010, eram 45 milhões. Então, assim, é bastante gente que dá para participar e integrar o esporte paralímpico, né? E
Um outro número que eu gosto de trazer são das Paralimpíadas Escolares, que é um evento que acontece dentro do CPB sempre no final do ano, e que tiveram 1.200 atletas. Então, são 1.200 crianças aí de 12 a 18 anos competindo, e é muito legal porque, para quem ainda não conhece o esporte com deficiência ou tem a convivência com pessoas com deficiência, você participa de um evento desse, você vê que não são pessoas com deficiência ali, são 1.200 crianças, entendeu? É criança que faz a mesma coisa, faz bagunça igual, e o menino tem a paralisia e mal mexe o pescoço, mas ele dá em cima da outra menina que também tem uma deficiência severa e mal mexe o tronco, mas mesmo assim ela joga charme para o menino. Então, isso tudo é muito legal de ver, porque tira um pouco dessas algumas ideias pré-concebidas com relação à pessoa com deficiência, porque a participação é igual, a competição é legítima, tem as regras, todos eles se esforçam para estar lá, e de lá saem muitos dos atletas do Brasil, né? E aí, por que eu gosto tanto, né, do paradesporto, né? Primeiro que ele traz muitas oportunidades, principalmente na parte de gestão. Como eu falei, gestores esportivos com capacitação em gestão esportiva dentro da modalidade são poucos. A maioria são professores que acabam atuando como gestor, professores de educação física, ou são pessoas da área de reabilitação e que acabam tendo que entrar no esporte para poder atender uma demanda. Juntou 5 pacientes, eles quiseram montar uma equipe de basquete. Aí o professor, às vezes, tem que se inteirar e não tem essa manha. Então, o ideal é deixar cada um com sua expertise, né? Então, aqui, a questão de superação da pessoa com deficiência, a superação de todo atleta tem superação, entendeu? Então, todos os atletas olímpicos e paralímpicos, eles têm um sacrifício para poder chegar no alto rendimento, né? E é uma coisa que eu gostei bastante de fazer. Hoje eu não penso eu lembro que assim que eu comecei no esporte paralímpico, uma pessoa me falou assim, é bom que você trabalha lá, depois você pode ir para o Olímpico. Mas isso ficou gravado na minha cabeça, mas eu nunca pensei assim, depois aqui eu vou subir de nível e vou para o nível olímpico. Não vejo isso. Para mim, eu já estou no alto nível, já estou no topo, já estou com os atletas de esporte paralímpico, que é uma coisa muito interessante. E autonomia, porque como não tem tanta gente gerindo, você consegue, se tiver uma base de instrução, a gente consegue fazer melhor, né? São 2 vídeos que eu quero mostrar, né? São vídeos curtinhos, de 2 minutos. Esse primeiro aqui é só que saiu na época da Rio 2016, né? Não sei se todos viram, como eu estou muito no meio, eu vi bastante, gosto muito dele, mas para quem não viu, eu acho interessante. Deixa eu dar o play aqui. Você vai aumentar mais ainda? Que isso? Vai, Bruno, você. A barra quase enverga, velho. De repente ele começou a fazer, eu fiquei olhando. É sério isso? Aí eu olhei pro supino e vi lá 60 quilos de cada lado. Eu já comecei dizendo, olha, eu não consigo fazer com esse peso. Mais uma! Bora! Mais uma! Ele
corria muito, cara. E o rapaz tem uma perna só, né? Pô, foi bem legal, ele veio uma surra bonita. Ganhou, bateu em todo mundo. Então no começo ela não queria treinar e depois continuou não querendo treinar mais ainda. Esse daqui é um outro vídeo também para mostrar o Centro Paralímpico Brasileiro. Eu que estou aqui na gestão esportiva já há bastante tempo, eu acredito que esse daqui é o maior legado dos Jogos do Rio, foi o Centro Paralímpico, porque a gente fez um centro maravilhoso aqui na Barra da Tijuca, mas ele está subutilizado, já está começando a ficar sucateado, ainda não conseguiu um dono ainda para ele, alguém para gerir lá. Então, aqui o Centro Paralímpico, infelizmente esse vídeo aqui é de 2016, então ele ainda não tá totalmente equipado, mas atualmente ele está plenamente funcionando em plena capacidade. As seleções de atletismo, natação, tênis de mesa, paralímpico treinam lá. Tem evento acontecendo toda hora lá, sempre. Agora, com questão de pandemia, nem tanto, né? Mas sempre que pode ter evento lá. A sede também do Comitê Paralímpico é dentro desse centro, que é nas margens da rodovia Imigrante, que é o caminho que vai de São Paulo para a Baixada Santista, né? Deixa eu botar aqui. Esse aqui eu vou comentando um pouquinho em cima. Vocês veem o tamanho do centro, ele é bem grande, entendeu? Pista de atletismo oficial, 2 piscinas, piscina oficial e uma piscina de aquecimento, todas as medidas oficiais de atletismo. Então tem área para 13 modalidades lá dentro, um negócio fora de série, fora de série. Esse é o campo do futebol de 7. As quadras de tênis ainda não estavam nem instaladas de postes ainda, né? 2 quadras de tênis lá, toda a parte de hidroterapia, academia, top de linha, banheiros, tudo acessível, com rampas, com elevador. Esse é o ginásio de tênis de mesa, de esgrima. Tênis de mesa já está cheio de mesa aí já. Quadra de bola, campos de bocha, aí a área de judô já tem tatame, tudo climatizado também, com ar-condicionado. Campo de futebol de 5, ainda aí sem as barreiras laterais. Ele tem um ginásio multiesportivo que ainda abre para essas outras 2 arenas de basquete em cadeira e de vôlei sentado. É um negócio muito legal mesmo, muito legal mesmo. A piscina coberta, aí a área de vôlei sentada, do rugby em cadeira. Tem uma pista indoor de 100 metros também para treinamento. Toda a área de ciência de esporte, isso é um residencial. Hoje ele já está todo equipado, né? Todo mobiliário, né? Camas, banheiros acessíveis, armário, TV, frigobar, etc. Aqui, como o Comitê Paralímpico assumiu esse centro, ele até teve uma disputa bem grande, que depois que ficou pronto, eles construíram, mas não definiram quem ia tomar conta. Então, no final das contas, o Comitê Paralímpico e o governo de São Paulo queriam os dois gerir o centro, né? No final das contas, acabou ficando com o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Eles pegaram uma licença aí de 10 anos de uso, se não me engano. Então, aqui algumas outras possibilidades de conhecer um pouquinho mais do paradesporto, da estrutura, né? Tem um filme que saiu no Netflix no ano passado, chama Rising Phoenix,
que a tradução para português eu achei horrível, que se chama Pódio para Todos. Na verdade, o pódio não é para todos, o pódio é só para os melhores, não importa se é deficiente ou não, entendeu? Então, eu particularmente não gostei desse nome, mas procurar lá no Netflix. É um filme muito bem feito, recebeu 2 Emmys aí nesse ano, há pouco tempo, de melhor documentário esportivo e de som, música, trilha sonora, uma coisa assim. É bem legal assistir também. Tem o portal que eu gerencio junto com a Juliana, que chama Paratleta, o paratleta.com.br, e aí tem também o Instagram, é só Paratleta, pode buscar lá. E o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Você seguindo o Comitê Paralímpico, você está sempre por dentro das novidades, porque eles centralizam muito das informações, das divulgações por lá, para você não ter que ficar correndo em vários sites de notícia, né? Pessoal, acho que é isso. Obrigado. Tem meus contatos aí, o e-mail, o Instagram e o LinkedIn. Para quem quiser entrar em contato, é só mandar mensagem. Te agradeço, Vitor, imensamente por mais uma vez aí estar junto, né? Sempre assim, é muito grata esse retorno à casa, né, Rafusa? A gente sabe o quanto é legal essa troca, assim, mostrar, né, para os meninos que estão aqui, as meninas que estão aqui começando, né, dando os primeiros passos e tendo interesse nesse segmento, o quanto é viável, né, transformar, vamos dizer assim, o que é um sonho, uma expectativa em realidade. Mais do que nunca eu estimulo muito, assim. O Vitor sabe disso, a gente já conversou bastante sobre, ele inclusive já contribuiu muito assim para alguns eventos, né, diretamente, assim, dando assim uma força enorme para a realização de coisas que eu planejo aqui dentro do universo acadêmico, que é de privilegiar as pessoas que saíram da PUC para a vida, né? Assim, isso é muito mais legal do que trazer, assim, às vezes nomes que estão mais assim repercutindo, né? Pessoas às vezes com uma fama, digamos assim, e que tem pouco vínculo com a gente. Nada contra, né? Ser bem sucedido, ser bem realizado, mas eu acho muito mais legal quando a gente mostra assim, alguém que saiu dos bancos, né, universitários, né, e se consolidou, né, de uma forma muito consistente no mercado, que é o caso do Vitor, né? Não estou fazendo uma rasgação cedo, vocês viram o currículo, fala por si só, né? Então, obrigado novamente, querido. Nada, Luiz. Obrigado a todos que ficaram aí assistindo a palestra. Obrigado. E você sabe que eu vou deixar o recado final dizendo assim, eu vou te explorar de novo, né? Você sabe que... Tranquilo, Luiz. Não vai ficar nessa, né? Vai ter outra. Tranquilo, Luiz. Gente, muito obrigado. Desejo muita paz, muita saúde para todo mundo. Se cuidem, né? A gente tem que se cuidar bastante. E espero revê-los sempre que possível. Contem conosco aqui na PUC para tudo. Valeu, um abraço a todos. Um abraço. Até. Boa semana a todos.